Você é linda, sabia? Me dá um beijo. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí? Eu vou bem também, muito obrigado, tá? Hoje a gente está com uma participação especialíssima de Daniele, minha esposa linda. Prazer, tudo bem? E roda a vinheta. Vou deixar esta terra e vou pra Bahia, ô Bahia, ô Bahia, o senhor do bom fim. Pessoal, a gente está aqui hoje, a gente começa assim, descontraído, sorrindo, mas a gente tem um assunto muito sério para tratar. Deixa eu falar de racismo. Essa semana, esses últimos dias, vem acontecendo as manifestações dos Estados Unidos por conta da morte de George Floyd. Foi uma situação revoltante para todo mundo. Muitos países do mundo estão se revoltando, os Estados Unidos está de ponta cabeça, pessoas inclusive vandalizando, coisa que não deveria acontecer, mas a revolta ela é mais do que se justifica. E não é revolta apenas de pessoas de pele negra, revolta de brancos, revoltas de, enfim, de várias etnias, de pessoas que não concordam, porque viram uma cena que chamou muita atenção. Aquela filmagem onde aquele monstro, que eu não vou nem dizer a profissão, vocês já sabem, e nem a cor de pele dele, vocês também já sabem, tá? Porque o problema não é a profissão, nem a cor de pele. Branco, entre aspas, eu também sou. Mas existiu um monstro com o joelho em cima da garganta de um homem desarmado, um homem inocente, tá? E isso causou uma efusão aí na sociedade, não só americana, como do mundo inteiro, por conta daquela visão escandalizante que todos, né, puderam ver aí pelas redes sociais, que viralizou no mundo inteiro. Só que tem um detalhe, não é só lá que isso acontece, tá? Tem muitos casos, inclusive aqui no Brasil, de negros sendo mortos, e muitas pessoas inocentes. Às vezes a gente pensa, bandido. Bandido não. Tem muito pai de família sendo assassinado justamente porque está com uma furadeira na mão, aí o policial acha que é uma arma. Ou então simplesmente porque acha que é vagabundo, porque é negro. Crianças, menores de idade, enfim. Gente, só que nem todas as situações são filmadas. Nem todas as situações são vistas por milhões de pessoas no mundo inteiro. Dessa vez chocou por conta disso. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo, né, Daniela? Isso. A lei contra o racismo já existe há 30 anos. Fez 30 anos ano passado. Ela foi assinada em 1989 pelo presidente José Sarney. A lei foi de um deputado federal chamado Carlos Alberto Caó de Oliveira. Caó de Oliveira. Ele era de Bahia, nasceu na Bahia e foi para o Rio de Janeiro em 1932. Lá ele foi deputado federal e fez essa lei, e o José Sarney foi lá e assinou em 1989. Assim, não se tem notícia em todo o território nacional de uma pessoa que tenha sido presa, realmente julgada e condenada. Às vezes passar umas horinhas na cadeia, acontece, tá? Mas preso, julgado e condenado lá, porque realmente a pessoa foi racista, né, que ofendeu a raça negra, isso não acontece no Brasil, apesar da lei existir. Injúria racial, né? Eles, na verdade, a justiça, né, do Brasil, eles colocam como injúria racial. E a injúria racial tem uma pena mais branda. E não é colocado como a lei 7.716 de racismo. A diferença de injúria racial para os casos de racismo, porque injúria racial geralmente é quando a pessoa é ofendida, quando um indivíduo é indivíduo por conta da sua cor. O problema, né, no caso do racismo, é quando a raça negra, ou seja, os negros de um modo geral, eles são ofendidos. E o grande problema é quando o racismo é o racismo velado. O que é isso? É quando não é dito racismo, mas ele é praticado, às vezes até inconscientemente, né? A gente coloca entre aspas, porque vamos lá, se a gente for fazer uma comparação, empregabilidade entre brancos e negros. Hoje no Brasil, a maior quantidade de pessoas desempregadas hoje são pessoas da cor negra. E outra coisa, principalmente mulheres negras, que sofrem esse racismo de uma forma muito mais intensa, principalmente na hora de conseguir emprego e tudo mais. Aqui em Vitória, um tempo atrás, aconteceu um grande escândalo, né, de um determinado professor da Universidade da UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, onde ele disse durante uma aula, vamos ser sinceros, entre ser atendido por um médico branco e um médico negro, eu prefiro o médico branco. Opa, peraí. Qual é a diferença? A cor da pele, aí ele tenta se justificar, ratificando o que ele quer dizer, dizendo o seguinte, não, porque ele, na verdade, como ele teve um estudo pior, eu prefiro ser atendido por uma pessoa que teve sempre um estudo melhor.
porque é a minha vida que está em risco. Esse racismo que a gente está falando é um racismo que nós sofremos também. Não é um racismo só que o negro sofre. O sul-americano, ele sofre racismo. Se a gente viaja para os Estados Unidos, se a gente viaja para a Europa, a tendência é a gente ser tratado de uma forma inferior. Tem muita gente que se considera superior simplesmente porque você tem um sotaque sul-americano, porque você tem um traço que você de repente é um pouquinho mais corado, ou simplesmente por conta, sei lá, do seu jeito de ser. Ah, essa pessoa, esse cidadão é latino, então não quero nem chegar perto dele, porque provavelmente é fedorento, provavelmente é pobre, provavelmente vai me pedir alguma coisa, de repente vai me assaltar. É uma coisa que o mundo inteiro, tá, sofre. Asiático sofre também, africano sofre também. E por aí vai. Leste europeu, em comparação com o oeste europeu, né, a parte mais ocidentalizada da Europa. Enfim, esse preconceito velado, ele acontece no mundo inteiro, infelizmente. E é uma das coisas mais hediondas que existem. Nosso jogador de futebol, Daniel Alves, ele sofreu racismo na pele, ele jogando, né? Futebol, ele foi bater um escanteio lá e jogaram uma banana para ele. Aí ele sarcasticamente, né, como bom brasileiro, ele pegou a banana do chão, foi, comeu e bateu o escanteio. Outros casos, como o caso do goleiro Aranha, né, goleiro do Grêmio, é o Aranha, ele mesmo, chamado de macaco, né, e pegaram, focalizaram as pessoas que estavam chamando ele, né. Então, minha gente, aí eu fico pensando, se existe alguém, né, que teoricamente poderia ser taxado de inferior dentro desse mundo, é aquele que se acha melhor que os outros, tá? Não existe ninguém melhor do que ninguém. O que existe, gente, aí eu vou entrar até um pouquinho no campo da religião, o que Jesus quis dizer quando ele falava amai-vos uns aos outros, ele não queria que a gente saísse se abraçando, se beijando. O que Jesus, ele sempre pregou, foi o respeito. A humildade, ela tem que estar presente. A pessoa, ela tem que ser humilde, a pessoa, ela tem que compreender que ela, em sua essência, ela não é melhor do que ninguém. Por maior seja a formação, maior que seja o salário, maior que seja o sucesso que ela tem conseguido da vida, tá? Ela não pode desmerecer e ela não pode se achar superior a ninguém. A gente teve um caso aí recentemente também de uma socialite que, né, simplesmente a empregada doméstica levou o filho para o trabalho, que não tinha com quem deixar. Chegando lá, a tal da socialite, ela pediu para a empregada passear com o cachorrinho. Aí a criança começou a chorar, a criança de 5 anos, né? Vocês sabem dessa história, né? Foi amplamente veiculado. E simplesmente, sai daqui, garoto chorando. O garoto queria a mãe e enfiou o garoto no elevador sozinho. O garoto se perdeu no prédio, daqui a pouco caiu do 9º andar, morreu, menino de 5 anos. Tá? Justamente porque a patroa, ela não teve essa visão, essa paciência com a criança. Enfim, importante era o cachorro. É duro falar. Teve também essa semana agora que passou a polêmica com a Thelma, né? No meio de uma live, alunos de uma Thelma escola... do BBB. A Thelma, ela é médica, né? E ela estava falando nessa live e entraram alguns alunos de uma escola particular, de uma sociedade, né, elitizada lá em São Paulo, e começaram a ofender ela no meio da live, xingando, falando palavras, né? Achando que estão escondidos atrás do monitor do eles estavam usando perfis fakes, né? Só que ela foi lá, denunciou, descobriu quem era. Aí eu pergunto, eram crianças, ela falou que eram alunos só que os pais vão responder, né? Eram alunos adolescentes, mas assim, são adolescentes, mas foram crianças e vieram com essa criação, né, de preconceito, de racismo na cabeça deles. Gente, as crianças não chegam na escola e aprendem o racismo, não. Eles vêm da rua com essa família, ideia. De casa. Entendeu? A gente na escola, a gente tem um trabalho enorme de... A gente, porque Daniela e eu também, nós somos professores, né? De colocar na cabeça da criança, respeitar as diferenças, respeitar o coleguinha em todas as condições, porque nas escolas a gente tem muita criança com deficiências especiais e as crianças, a gente ensina a elas a conviver todo mundo junto, a se respeitar naquele ambiente. E você vê um adolescente com essa mentalidade, poxa, onde é que ele está tendo esse convívio de preconceito, de racismo? Onde é que estão os pais que não estão vendo que essa criança está crescendo tendo uma visão diferente, tendo uma visão que não vai levar a nada, né? Não leva a nada.
só pode levar, de repente, a responder um processo como esses pais que com certeza vão responder. Vamos colocar um pouco de amor no coração das crianças, nesses adolescentes, respeitar um ao outro. Não precisa gostar, não precisa, eu gosto de você, não gosto de você, não precisa gostar. Precisa respeitar. Respeitar o espaço, respeitar as diferenças da pessoa, sabe? Às vezes vem gente de fora do Brasil, tá vindo muito venezuelano pra cá, com as dificuldades, já chegam aqui todos, sabe? Com aquela coisa assim, como é que é o nome? Do autoestima lá embaixo. E chega aqui a ter preconceito. Gente, por favor, vamos ter mais empatia com o próximo. E é isso que a gente quer. Vamos acreditar que o respeito, acima de tudo, vai acabar com essa... que é uma violência, né? O racismo é uma violência. Não, é uma violência injustificada e irracional, né? Sem necessidade. É irracional. É irracional. E na minha visão, é totalmente irracional. O que leva o ser humano a achar que é melhor que o outro, gente? Pelo amor de Deus. O que leva alguém a achar que é superior? Não tem justificativa. Então é irracional. Na verdade, nossa, aí se a gente for falar que todo mundo é igual, mas aí que esse camarada não é, porque ele é inferior, porque ele pensa que é melhor que os outros, a gente fala muito isso para os nossos alunos, eu falo isso demais para minha filha, entendeu? Não é porque a pessoa passou a ter dinheiro, não é porque a pessoa passou a ter qualquer outra coisa, assim, porque se mudou para um bairro bom, não te torna melhor do que ninguém, não te torna melhor do que o outro. Não pense você, porque você tem mais dinheiro do que o seu vizinho, que você é melhor do que ele. Não é assim que funciona, tá? Você é melhor do que ele, sabe quando? Quando você é humilde, quando você entende que você tem a possibilidade de ajudar, quando você se coloca à disposição, quando você sorri, quando você é simpático, proativo. Vamos lembrar daquela situação que a gente estava conversando, né? Você, de repente, pode precisar de um transplante de órgão, um transplante de sangue. Você não vai querer saber quem te ajudou, né? Mas e aí, você que tem preconceito, você que é racista? Você pode receber o coração de um negro, você pode receber o coração de um asiático, você europeu que é preconceituoso, você pode receber, sei lá, as minhas córneas, você pode receber um rim meu. E aí? Não quero. Como disse o filho de uma pessoa que eu vi um vídeo essa semana, ele, mãe, vai todo mundo pro mesmo lugar. Eu já falei que vai todo mundo pro mesmo lugar, vai todo mundo morrer, vai todo mundo pro mesmo lugar. Por que magoar as pessoas se a gente vai tudo pro mesmo lugar? Uma criança de 9 anos falando isso. Entendeu? E é interessante que você vê, né? Morreu, foi pro mesmo buraco, vai feder do mesmo jeito. Essa que é a grande verdade, né? E assim, dizem, tem pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, não sei qual é a sua religião, que alguns grandes santos, ou seja, pessoas que tiveram uma vida bacana, de doação ao próximo, os corpos deles nem se decompuseram. Por que será, né? Porque talvez a podridão esteja muito na alma da pessoa. Talvez não, com certeza. Por isso que eu digo pra você, tá? Se fosse tirar uma radiografia da alma dessas pessoas, tá? Eu não digo nem a radiografia, né? Porque a radiografia... Não é isso que eu quero dizer, não. O que eu quero dizer é o seguinte, a radiografia fica parecendo o quê? A cor da alma? Não é a cor da alma, porque cor também não tem nada a ver com isso. Agora, se você for colocar o narigão lá, dar uma cheirada na alma de uma pessoa dessa, tá? Que você acha melhor que a outra, você vai sentir um cheiro de podre, porque, sabe, é uma alma, é um coração, é triste, mas também a gente não precisa falar dessas pessoas, não. Vamos falar de mim, vamos falar de Daniela, vamos falar de você que é uma pessoa que é tolerante, sim, é uma pessoa que vê o próximo como você se vê a si mesmo, que você acha que não tem que passar o lugar na fila, tá? Que tem que ser honesto, tem que ser cordial, tem que ser bacana. Vamos ser. É isso que a gente precisa ser pra gente ter um mundo. Quer mudar o mundo? Quer que esse mundo seja melhor? Todo mundo reclama, né? Esse mundo tá muito complicado. E o que você faz? Vamos fazer a nossa parte. Vamos ser um pouquinho profeta... Profeta gentileza. Profeta gentileza era um homem que vivia no Rio de Janeiro, né? Que deixava mensagens falando assim, o grande slogan dele era gentileza gera gentileza. Pois é. Ignorância gera ignorância. Hoje a gente vive um tempo de polarização política, onde existem dois extremos. Sinceramente, eu proponho o seguinte, existem muitas cores. Existe o branco, o amarelo, o verde. Não existe só sei lá, o vermelho e o roxo, né? Não existe só o azul e o verde. Existem milhões de tonalidades. Então eu acho o seguinte, cada um ele pode contribuir sim. Cada um ele pode trazer alguma coisa boa. O problema é quando a pessoa acha que só ela resolve. Não é assim.
todos nós podemos ouvir. Não existe uma verdade absoluta, né? A verdade absoluta que existe é a humildade, a paciência, a cordialidade, tá? A aceitação. Você tem uma ideia diferente? Ok, fala pra mim, qual é a sua ideia? Quero te ouvir. Eu tenho que ter maturidade de ouvir e não simplesmente, não, eu tenho que ganhar essa discussão. Não é ganhar discussão. Eu tenho que ouvir e eu tenho que ganhar de você um bom argumento que de repente vai enriquecer a minha vida. Isso chama-se discernimento. Eu tenho que discernir a opinião do outro junto com a minha. Exatamente. A gente não precisa ganhar discussão nenhuma. Eu acho o seguinte, uma discussão entre duas pessoas, ela tem que terminar com bom senso, com a melhor ideia, com a junção das melhores ideias. Não existe ideia previamente fabricada. Ninguém tem uma ideia do nada. Tá? A gente só tem uma ideia porque a nossa ideia ela foi a construção de várias outras ideias que surgiram ao longo da nossa história. Assim, qualquer que seja a ideia, ela não vem do nada, do limbo. Ela tem que vir de uma ideia pré-concebida. Então, nós temos concepções. Então, assim, vamos ouvir, vamos compartilhar, vamos dialogar. Às vezes a pessoa ela pode ser uma coisa que, de repente, totalmente diferente daquilo que você acredita. Religião, por exemplo. A pessoa pode ser de uma religião totalmente oposta da sua. Mas vamos ouvir. Vamos ouvir. Não existe, eu não conheço nenhuma parte da Bíblia que diga que, olha, não pode ouvir ninguém. Só você está certo. Não existe isso. Muito pelo contrário. Prega-se a humildade. Vamos ser humilde, vamos ser bacana. E também vamos ser legal com a gente, né? Inscreva-se no canal. Ativa o sininho das notificações. Dá o like nesse vídeo que a gente precisa muito. É o terceiro vídeo do nosso canal, tá? Segundo vídeo assim, tete a tete, falado, né? Haverão outros, a gente vai falar de outras coisas. Vamos fazer também vídeos de entretenimento mesmo. Esse é o segundo vídeo mais reflexivo, porque tem muito a ver com o que está acontecendo agora na sociedade. É o que a gente precisa estar falando, estar discutindo com vocês, tá? Cor não importa. O que importa é o seu coração. Fique com Deus, um grande beijo, até a próxima. Tchau!